Não, não. Gente, boa tarde. Vou falar hoje de Clostridium, infecção e colite pseudomembranosa, né? As duas coisas juntas. Aqui é um pouco os tópicos que a gente vai passar. De histórico, a gente tem duas coisas que correm em paralelo, então a descoberta da colite pseudomembranosa e a descoberta do Clostridium em si. Inicialmente, o que a gente teve de descoberta em 1893 foi da colite pseudomembranosa. E diferente do que a gente tem hoje em dia, não foi necessariamente por um quadro de exposição a antibióticos, até porque nessa época nem isso acontecia tanto, mas sim por uma paciente já bastante debilitada, com um tumor gástrico, e que foi descrito como pseudomembranosa pela aparência similar com as membranas difitéricas mesmo. E, posteriormente, a gente teve a parte do Clostridium em si, descoberta. A primeira vez que ele foi descoberto foi em 1935, descoberto inicialmente nas fezes de bebê, como parte da microbiota normal. E foi mais posteriormente, aí por volta de 1977, que conseguiram começar a associar o Clostridium com a colite pseudomembranosa. Inclusive, por volta de 1968, eles fizeram o primeiro trial com a vancomicina, porque eles não entendiam necessariamente essa associação direta. Eles acreditavam que a colite pseudomembranosa seria mais causada por germes gram-positivos, no caso, Staphylococcus aureus, por isso começou a estudar a parte da vancomicina. E mais recentemente, aí nos últimos 5, 10 anos, a gente teve outros avanços de transplante de microbiota, de vacinas e imunoglobulina para Clostridium. Bom, de transmissão, a transmissão fecal oral, principalmente pelas fezes que a gente conhece, mas também o Clostridium está presente em solo, em alimentos. Aqui tem uma avaliação que eles fizeram de vários alimentos, aí mais de 17 mil amostras, que mostraram uma prevalência considerável de Clostridium, né, de 10% nos alimentos de origem marinha, e muitos desses alimentos tinham Clostridium com toxinas positivas, e até 70% eram positivas, seja de alimentos marinhos, carnes, saladas. E também na parte de solo. Esse também foi um estudo feito no país de Gales, que eles pegaram várias amostras de superfície, de água, e viram que existia a prevalência desse Clostridium identificado em cerca de 7% dessas amostras. Amostras mais comuns aí, tanto de água quanto de veterinários, mas também com cachorros, com casas de família, com solo, 20% das amostras de solo. Então, a prevalência é bem grande no ambiente. Daí isso a gente vai ficar pensando, o Clostridium está em todo lugar, então o Clostridium está na gente também. E tá, o Clostridium ele é muito prevalente nas pessoas assintomáticas. A gente não tem levantamentos assim tão grandes, mas a gente tem vários levantamentos de amostras de pessoas hospitalizadas, não hospitalizadas, e viu que até 18% da população seria portadora, e grande parte desses portadores seriam portadores de cepas toxogênicas, apesar de não manifestar realmente a clínica do Clostridium. Aqui, nesse estudo, ele traz uma prevalência grande em crianças também, como a gente vê, ele foi diagnosticado inicialmente nos neonatos, pacientes institucionalizados, TRM, pacientes com fibrose cística, mas aqui a gente também tem a parte de trabalhadores da área de saúde, que até 13% aí, de acordo com as referências que ele encontrou. Então, relativamente comum no nosso ambiente também. E os assintomáticos, eles têm mais risco de ter a colite pseudomembranosa? Esse é um estudo que ele avaliou vários outros estudos, né, uma revisão sistemática, incluiu 19 estudos, mais de 8 mil pacientes, principalmente de pacientes de enfermaria clínica e cirúrgica, e eles faziam esse swab logo na admissão. Aqui ficou um pouco pequeno, mas eles fizeram um levantamento desses pacientes, muitos deles estavam hospitalizados, mas muitos não estavam. Aqui vários estudos que, mesmo dentre pacientes não hospitalizados, a prevalência variou de 3% a 15%. E muitos deles também não tinham exposição a antibiótico. Então, de 12% ou 9% dos pacientes não tinham esses fatores de risco mais clássicos que a gente conhece, que eram colonizados. E o que eles viram? Da infecção, comparando os grupos colonizados e não colonizados, os não colonizados tinham uma infecção de cerca de 3% durante o período da avaliação, e os colonizados tinham 21%. Então, tinha realmente esse risco mais alto. Os colonizados tinham mais risco de desenvolver sintomas dessa colite pseudomembranosa, apesar de serem estudos mais a parte observacionais. Bom, de fatores de risco, a gente tem fatores de risco mais clássicos, a gente conhece muito a parte de uso de antibiótico. Nesse estudo ele também traz alguns que às vezes a gente não comenta tanto, então da parte da idade e da parte de doença inflamatória intestinal, pode alterar a parte de microbiota e por ter esse fator também confundidor da diarreia e da mucosa intestinal. E também da parte dos antibióticos, a gente tem, principalmente, que a gente fala muito da clindamicina, as quinolonas e as penicilinas.
beta-lactamase. E o que é interessante é que ele mostra que mesmo a gente tendo uma exposição de antibiótico há muito tempo atrás, esse risco ainda era significativo. Então, a gente vê que é um risco maior realmente nos primeiros 30 dias após a exposição do antibiótico, mas mesmo até 150 dias você tinha um risco maior de ter essa colite pseudomembranosa de forma significativa. Bom, então o maior risco que a gente tem geralmente relatado com a clindamicina, com carbapenêmicos. Aqui tem uma imagem de uma revisão recente, de 2020, se eu não me engano, que ele colocou ilustrativamente. Então, antibióticos de alto risco, ele coloca principalmente as cefalosporinas de quarta geração e moxifloxacino. De baixo risco, outros antibióticos que realmente a gente nem fala muito, de nimesulida, nitrofurantoína, que são bem pouco, praticamente nada associados. E no meio do caminho, outros que a gente também vê, então, o cipro, as penicilinas. E se o Clostridium está em todos os lugares, a gente tem uma colonização assintomática, será que a hora que eu tenho um paciente com Clostridium no hospital, eu dou alta para esse paciente, eu admito outro paciente no mesmo leito, esse paciente tá no leito, um paciente de Clostridium estável, ele tem mais risco também de ter colite pseudomembranosa? Esse foi um estudo também observacional, que avaliou isso, e ele avaliou de 1.700 pacientes admitidos, e os que ocuparam o leito com paciente que não tinha colite pseudomembranosa e os que ocuparam com pacientes que tinham colite pseudomembranosa. Aqueles pacientes admitidos em leitos de pacientes que não tinham colite pseudomembranosa desenvolveram colite pseudomembranosa em cerca de 4% dos casos, que é mais ou menos a casuística que a gente vinha vendo da incidência hospitalar. E os que foram admitidos em leito de paciente que anteriormente estavam com colite pseudomembranosa, 11% deles chegaram a desenvolver. Então, um estudo que acaba tendo um N pequeno, né, dos desfechos que a gente está vendo, mas que talvez sugere que realmente exista esse risco. Aí, por esse estudo, seria um risco de 2,35, com um número necessário para fazer mal de cerca de 15. E uma incubação que eles colocaram por volta de 7 a 10 dias, entre admitir o paciente e ter esse diagnóstico. Bom, e como é que acontece a contaminação do colite pseudomembranosa? Inicialmente, a gente vai ingerir o Clostridium na forma de esporos, que é a forma mais resistente que ele vai estar no meio. Quando ele passa pelo nosso trato gastrointestinal, exposto a ácido biliar, exposto a outros fatores da microbiota, ele consegue passar para a forma ativa dele, forma produtora de toxina, e essa forma produtora de toxina vai causar lesão intestinal, inicialmente. Então, aqui são estudos de camundongo, mas eu achei bem ilustrativo. Aqui, nessa primeira imagem, a gente tem um camundongo normal, antes de ser infectado, a mucosa dele, e aqui em amarelo a gente tem as tight junctions entre as células intestinais. Após a intoxicação com a toxina, com o Clostridium toxogênico, essas tight junctions elas já começam a se diminuir em cerca de 12 horas, e a hora que a gente vê 48 horas, a gente praticamente não tem tight junctions, a gente já tem o mesmo epitélio em azul aqui bastante acometido. Então, justificando que tem essa diarreia, tanto por não absorção, quanto por perdas por conta do Clostridium. E aqui embaixo também é parte da inflamação causada pelo Clostridium. Aqui, quando os camundongos eram expostos às toxinas, eles tinham mais inflamação, eles tinham mais infiltração e também mais lesão da parte da borda em escova, da parte estrutural aqui, que sem acometimento, e aqui já bastante acometido. Isso ajuda a gente a entender da apresentação clínica. A apresentação clínica mais tradicional que a gente tem é da parte da diarreia. A diarreia vai estar presente na maioria dos casos. Não necessariamente precisa da diarreia, apesar de serem mais case reports que falam disso, principalmente em casos de colite fulminante e principalmente em casos de idosos, uso de opioide, que às vezes mascara essa parte da diarreia. Mas 99% das vezes, e acho que vai ser o trigger para a gente, vai ser pensando na parte da diarreia. A febre muitas vezes está presente, a hipoglinemia por perdas mesmo de albumina, por dificuldade de absorção e pela resposta inflamatória sistêmica. E a pseudomembrana, que também foi o que foi reportado logo inicialmente, ela não é tão comum. Aqui é cerca de 3 a 8% dos pacientes com colite pseudomembranosa e geralmente são casos mais moderados para casos graves. E outras manifestações aqui que não constam na imagem, então pode ter acidose metabólica pela diarreia, perda de bicarbonato, pode ter hipocalemia também por perdas intestinais e também, às vezes, por hipovolemia, ativação do sistema renin-angiotensinal da aldosterona. E hematoquesia, mesmo sangue vivo, é incomum. E os casos mais graves, a gente acaba classificando como uma colite fulminante, não é a maioria dos casos, cerca de 3 a 10%, mas tem uma mortalidade aí de 1/3 a mais da metade. Que se caracteriza basicamente como um paciente grave geral, então com disfunções de múltiplos órgãos, queda de pressão, aumento de lactato, piora clínica,
megacolon toxin. Bom, e falando da diarreia. A diarreia é um sintoma muito comum na UTI, então isso vai confundir a gente, mas não é o principal. Assim, a aula do Arthur já fala bastante da parte da diarreia, mas só highlights aqui. Esse artigo da Scientific Report, ele faz uma corte de várias diarreias observadas na UTI e viu que quase 13% dos pacientes eles vão ter diarreia. Mas dessas diarreias, menos de 10% são infecciosas. Porém, quando a gente pega só as diarreias infecciosas, nesse levantamento, a maioria delas, quase 90%, era Clostridium, e dentre os Clostridiums, a maioria também tinha essas toxinas positivas. Bom, então a gente tem um paciente que a gente está suspeitando disso, como é que a gente faz o diagnóstico? Diagnóstico, inicialmente, a gente faz um teste que a gente chama de triagem, que geralmente é o GDH. O GDH é uma enzima presente em todos os Clostridiums, então ele é muito sensível para conseguir detectar a presença do Clostridium. Aqui também tem um levantamento que ele fez de cerca de 40 e poucos reportes, mais estudos também observacionais, que eles compararam a sensibilidade, a especificidade, a acurácia do teste do GDH com o padrão ouro, que a gente considera que é a cultura toxogênica, que é basicamente pegar as fezes, fazer a cultura crescer o Clostridium, e depois testar se esse Clostridium possui toxina. E a inibição de toxina in vitro, que é também um teste que você pega as fezes, você isola o sobrenadante dessas fezes que teriam as toxinas e vê se essas toxinas fazem lesão em alguma linhagem celular. E depois, essa lesão ela é revertida na hora que você inibe essas toxinas. Bom, ele viu que o GDH, nesse levantamento, ele teve uma sensibilidade muito boa, aí acima de 90%, e nesse caso também uma especificidade boa em relação aos parâmetros, apesar da especificidade ela ser mais variada de acordo com o estudo, de acordo com o teste utilizado. E uma acurácia também relativamente boa, mas o principal do GDH é a sensibilidade dele. Então, inicialmente, a gente faz ele como um teste de triagem. E depois do teste de triagem, a gente faz um teste confirmatório, porque o teste de triagem ele vai ver os Clostridiums em geral, mas os Clostridiums podem ser toxogênicos ou não toxogênicos. E os que não produzem toxinas, a gente não espera que eles vão causar nenhuma clínica no nosso paciente. Então, posteriormente, a gente identificar que existe um Clostridium, a gente faz o teste confirmatório com as toxinas, com a pesquisa de toxina, e muitas vezes é feita com o ELISA, que é esse teste abreviado de EIA, e pode ser feito também com outros testes diretos de pesquisa de toxina, com GeneXpert. E daí, com a pesquisa das toxinas, juntamente com o GDH, a gente ganha bastante da acurácia do valor preditivo negativo dele, tanto com o ensaio do ELISA, quanto talvez um pouco mais até com os ensaios do GeneXpert. Por isso a gente tem essa perspectiva de fazer os dois testes. E a gente também tem um outro teste, que às vezes é comentado, que é da amplificação de DNA. Ele basicamente vai identificar se aquela cepa de Clostridium ela tem essa sequência de genes que produziriam a toxina. Tem uma certa limitação, porque a gente está vendo o gene, a gente não está vendo a expressão dele, então não necessariamente o gene está sendo expresso, não necessariamente está sendo produzida a toxina. E apesar de ser um teste que também é usado na prática clínica, a maioria dos guidelines acabam não validando ele nesse fluxo diagnóstico. Bom, e tomografia? Tomografia não é uma coisa que a gente pede com frequência, realmente não é uma coisa que deve estar no nosso fluxo inicial de investigação de Clostridium, porque tem uma baixa sensibilidade, uma baixa especificidade, mas às vezes é uma coisa que você faz pensando em diferenciais da diarreia para tentar entender o que está acontecendo de diferença. Tem alguma outra patologia gastrointestinal. Bom, de achados que a gente tem, muitas vezes é um espessamento da parede de colo, também é um achado inespecífico, irregular, assimétrico. A gente pode ter esse sinal do acordeão, que é um espessamento da parte de mucosa, refletindo essa parte de inflamação, alguns até colocam da parte da presença da pseudomembranas mesmo, que é muito específico, mas é pouco sensível, parece pouco. E outros sinais de inflamação e de acometimento intestinal, que também não são específicos, então pode ter pneumatose, pode ter ascite, borramento de gordura, mas são sinais todos que podem estar presentes em várias outras patologias intestinais. Por isso, realmente, a tomografia acaba não ajudando a gente tanto a ver essa etiologia de Clostridium. Bom, e daí eu vi uma tomografia alterada, por quanto tempo que ela ficaria alterada? O que eu estou vendo agora vai ser um reflexo do que está acontecendo realmente ou do que já aconteceu antes. Eu não achei essa resposta em estudos grandes, eu achei mais alguns case reports, que eles mostravam que uma melhora tomográfica acontecia por volta de 7 dias após o início do tratamento. Aqui ele traz 2 pacientes diferentes, então, com achados iniciais da tomografia, aqui com aumento da parede, com um pouco de líquido livre, e depois, após 7 dias, 7, 10 dias, uma melhora desses achados. E aqui também, bastante similares, questão da parede e uma melhora após o tratamento. Tá.
mas assim, fiz os testes, fiz tomografia, não consegui chegar a um diagnóstico, mas eu tô achando muito que é possível, que foi uma coisa até que o Marco me perguntou essa semana. Será que eu trato empiricamente? E tem um estudo que avaliou isso de forma um pouco comparativa, que ele viu a necessidade de tratar esses pacientes que tinham toxina negativa. O que, que ele fez? Ele pegou 190 pacientes que tinham diagnóstico de colite pseudomembranosa, mas desses, eles tinham, quase metade deles tinham um teste de toxinas negativas inicialmente, só que eles tinham PCR positivo. A hora que você fazia o teste, você encontrava que existia esses genes das toxinas. Os que tinham toxinas negativas, cerca de um terço deles foram tratados mesmo assim. E o que, que esse estudo viu? De mortalidade, os pacientes que tinham toxinas negativas, só o PCR positivo, eles tiveram uma mortalidade muito parecida com os pacientes que tinham uma toxina positiva, e também uma recorrência em 60 dias da diarreia muito parecida entre os grupos, até um pouquinho menor dos pacientes que tinham toxina negativa. E o que os pacientes que tinham toxinas negativas, no final, eles tinham menor tempo de internação, talvez por precisar de menos tratamento, por necessidade de menos parte de investigação. Então, a sensação é, assim, se a gente acha que é muito, talvez a gente realmente for um quadro grave, uma colite fulminante, vale a pena tratar, mas se não, o que a gente tem de literatura, que lógico não é um grau de evidência muito grande, talvez a gente consiga esperar um pouco para ter esses resultados mais direcionados. E aqui eles colocam os fatores de risco para esses pacientes terem as toxinas negativas, mais o PCR positivo, que basicamente foram os pacientes que tinham tempo de hospitalização menor e que estavam menos expostos aos antibióticos de alto risco. Bom, e de tratamento, então resolvemos tratar. Falando primeiramente dos antibióticos gerais, que a gente não comenta muito, a fidaxomicina é muito utilizada fora daqui, mas não tão disponível na parte do Brasil. Em geral, com estudos mostrando uma superioridade à vancomicina na prevenção de recorrência, na taxa de cura do primeiro episódio. A tecoplanina, que também é um antibiótico que a gente não comenta muito, mas alguns estudos que mostram que ela não teria inferioridade à vancomicina para cura. Inclusive, teria uma cura talvez mais sustentada, mas também tem um alto custo. A tirreciclina, que tem alguns estudos, mas com muitos vieses, que talvez tenha um melhor desfecho em doença severa, suspeita de translocação, mas também, por conta da qualidade da evidência, acho que também não é muito utilizado. E a rifaximina, que é eventualmente citada nos guidelines, pela função que ela teria na atividade in vitro, com uma melhor atividade in vitro do que o metronidazol. Mas o nosso dia a dia, na verdade, é a vanco e o metro. Então, de primeiro episódio, a gente utilizava vanco ou metro, por cerca de 10 dias. Na recorrência, a gente tem um esquema de banco, a gente também já utiliza com certa frequência, de várias semanas. Na segunda recorrência, a gente pode colocar um esquema de banco similar, ou a gente pode associar a rifaximina, pensando nessa função in vitro que ela teria. E na fulminante, a evidência meio baixa, muitas vezes a gente associa a vancomicina, às vezes até com enema de vancomicina. Bom, e entre vancomicina e metronidazol, o que a gente prefere? Se a gente for ver pelos guidelines, a maioria coloca vancomicina de cara e prioritariamente. E eles colocam o metronidazol como uma alternativa, uma possibilidade no primeiro episódio, no quadro não grave, uma disponibilidade de vancomicina. Mas quando a gente vê o que a gente tem de evidência, que é uma revisão, acho que de 2015, que ele pega vários estudos e verifica a comparação entre usar vancomicina ou metronidazol com o primeiro episódio. Ele viu que não teria diferença na cura clínica para os casos não graves, os casos leves, sendo bastante equivalente tanto vancomicina quanto metronidazol, mas um pouquinho mais tendendo a vancomicina, mas sem uma diferença estatística. Porém, quando ele avalia casos severos, casos graves e colites fulminantes, ele já vê uma superioridade da vancomicina. Mas será que essa superioridade impacta em mortalidade, impacta na recorrência do meu Clostridium? Daí, esse estudo de 2017, ele avaliou isso, comparando o uso de vancomicina, o uso de metronidazol, aqui é vancomicina em azul escuro, metronidazol em azul claro, e vendo, independente da severidade, a mortalidade era bastante parecida, aqui em 30 dias, e também a recorrência era bastante parecida, seja nos quadros leves nos severos. Então, parece que cura mais, mas talvez não impacte tanto em desfechos maiores, em desfechos de mortalidade ou de recorrência. E o que a gente fala de critérios de gravidade? Então, quando a gente vai preferir usar vancomicina? Quando o paciente estiver grave, que varia um pouco de acordo com cada guideline, o que é mais comum entre os guidelines de consenso é uma leucocitose acima de 15 mil, uma disfunção renal, aumento de creatinina. Alguns guidelines colocam algumas alterações de tomografia, então de distensão, borramento de gordura, espessamento de parede, ascite, que não fosse explicada por outras causas.
E um dos guidelines coloca também a questão da albumina e da presença de pseudomembranas. Pseudomembranas também acabam sendo mais comuns em quadros mais graves. Tá. E vou tratar, então, com guampa e metro, mas a gente sabe que tem muita resistência de antibióticos em geral. Será que o Clostridium ele também é afetado por isso? Daí, esse estudo, ele também pegou vários estudos, fez uma revisão sistemática. Ele viu que dos antibióticos que a gente usa com frequência, guampa e o metro, a taxa de resistência é bastante baixa. Assim, quando você faz a análise balanceada, praticamente não existe resistência, apesar de terem alguns casos reportados isoladamente, entre 1 a 3%. E o que a gente tem muita resistência mesmo são os outros antibióticos, então ceftriaxone, moxicillina, clindamicina, mas os antibióticos que a gente usa corriqueiramente não parece ter tanta resistência para a maior parte das cepas de Clostridium. Bom, então a gente tratou o Clostridium, a gente tem que ver se o nosso paciente vai responder ao nosso Clostridium, ao nosso tratamento. Como é que a gente vê a resposta? A definição tradicional é basicamente o contrário do nosso diagnóstico. Nosso diagnóstico, a gente quer mais episódios de diarreia, cerca de 3 por dia. Para a gente ver que melhorou, a gente ia ter menos de 3 episódios de diarreias, fezes não formadas, por 1 ou 2 dias. Mas essa definição ela tem algumas limitações. Então, ela não considera qual que é o basal do paciente, quais são outras comorbidades que podem influenciar nessa quantidade de evacuações. Então, o paciente pode ter um trânsito lento ponto de ilha, ele pode ter um trânsito acelerado porque ele já tem uma doença inflamatória intestinal, ou porque ele teve um dano de mucosa, uma alteração de microbiota que ainda está persistente. E, muitas vezes, assumindo essa definição, a gente atrela essa definição à taxa de cura, porque para ele ter uma recorrência, ele precisa ter curado primeiro. Então, isso limitava também a parte do entendimento da nossa recorrência na resposta clínica. E daí, no Lancet publicou recentemente, em 2023, essa nova proposta, que ele inclui, além dessa redução para 3 episódios de fezes em 24 a 48 horas, também uma possibilidade de reduzir o volume da evacuação, o número de evacuações em 50%, ou o volume da ostomia em 75%. E também alteração de fezes Bristol, que seria de 1 a 4, sendo 4 aí uma fezes amolecida, mas bem formada. Então, tratamos, vimos que o paciente respondeu, mas será que eu preciso confirmar se ele respondeu mesmo? Preciso testar de novo para cura? E a gente sabe de orelhada que não. Mas por que não? Se a gente for ver texto que avaliou, que a prevalência do Clostridium, mesmo após cura, ela continua relativamente alta. Então, aqui a gente vê que antes do tratamento, a gente tinha um teste positivo para Clostridium, praticamente 100% das amostras de fezes. Começava a tratar, começava a reduzir essa proporção. No final do tratamento, a minoria tinha aí uma amostra de Clostridium positivo, mas cerca de 10% ainda tinha. E após 1 semana, 4 semanas, essa proporção aumentava novamente, apesar de não ser associada com um novo quadro clínico. Então, a nossa sensação é que você pode até encontrar Clostridium, você pode não encontrar, mas você pode encontrar, e isso não significa que o seu tratamento não deu certo, isso olha muito mais a clínica do paciente. Mas esse gráfico ele também tem uma coisa interessante, é que ele compara não só as amostras de fezes, mas também amostras de pele e de ambiente. Na hora que a gente olha aqui, a gente vê que a amostra de pele, elas têm uma proporção positiva de Clostridium bastante alta, aí mais de 50% depois de 1 semana de tratamento. E a gente tira os pacientes do isolamento, então a gente não está contaminando todo mundo, a gente não está ainda todo mundo contaminado pelo Clostridium. Será que a gente pode retirar do isolamento? E daí a gente pensa, putz, mas o paciente ele tem Clostridium, vai estar presente nas fezes, então se a amostra de fezes está reduzida, a gente está em contato direto com as fezes, talvez não tenha tanto problema. Mas aqui, esse mesmo estudo avaliou como é que estava essa distribuição dos Clostridiums. E eles viram que na virilha realmente tinha maior proporção de Clostridium positivo, tanto antes tanto com a diarreia presente, quanto quando a diarreia resolvida, mas também na parte do peito, do abdômen, das mãos, dos braços, ainda tinha uma proporção significativa de Clostridium. Então, mesmo que o nosso tratamento, o Clostridium continua. Daí a gente pensa, putz, então é melhor realmente ficar em isolamento todo mundo. Mas, na verdade, os guidelines colocam que seria seguro a gente tirar esse isolamento com cerca de 48 horas da resposta do tratamento. Uma evidência fraca, uma qualidade de evidência baixa, e ele sugere que talvez se você tem muita recorrência de Clostridium, você não está conseguindo controlar no seu serviço, aí você poderia prolongar esse tipo de isolamento, mas de novo com uma qualidade de evidência bastante baixa. E tratamos o Clostridium, mas será que é só uma diarreia? Será que piora os desfechos que eu tenho? Tem alguns estudos, eu não consegui encontrar um estudo muito grande, o que eu trouxe foi um retrospectivo de pacientes em UTI, em ventilação mecânica, com necessidade de vasopressor, cerca de 1/3 deles, mas não necessariamente ruins por causa do Clostridium.
E eles avaliaram os pacientes que tinham Clostridium e que não tinham Clostridium. Aqui os pacientes que tinham Clostridium em branco. E eles viram que a mortalidade desses pacientes era bastante similar e era mais correlacionada com a parte da parte, a gravidade geral dos pacientes, com realmente ter ou não ter essa parte do Clostridium. A diferença que eles encontraram nesse estudo foi que os pacientes que tinham Clostridium, de novo, tinham mais tempo de internação hospitalar, tinham mais tempo de UTI, talvez por conta do uso de antibiótico, investigação da parte de diarreia. Bom, e cirurgia? Cirurgia a gente fala muito pouco e realmente tem bem pouca evidência, uma evidência bem pouco consistente entre estudos, mas os guidelines trazem algumas recomendações também de forma heterogênea. Então, no norte-americano, eles falam para a gente considerar a indicação cirúrgica se tem um leuco muito alto, um lactato muito alto, um paciente que não está melhorando. Outro guideline da cirurgia de emergência fala que para considerar se tiver uma toxemia rápida, uma progressão. Aqui da gastroenterologia fala se tiver refratário, fulminante. E da europeia ele fala para você consultar um cirurgião quando você achar que não está dando certo. Ou seja, tudo critérios muito vagos, fica meio critério nosso e realmente não tem uma evidência muito boa na literatura de quando a gente pensar nessa indicação cirúrgica. O que a gente tem? A gente tem esse estudo que avaliou uma tentativa de um score, um estudo retrospectivo, que comparou pacientes com colite grave. Ele definiu como colite grave pacientes que tinham mais de 4 pontos nesse score da UPMC, que são um score com variáveis clínicas, assim, então uso de vasopressor, uso de ventilação mecânica, disfunções orgânicas. E viram nesses pacientes que tinham essa colite severa por esse score, quais pacientes que precisaram de cirurgia, quais não precisaram, e o que a gente tinha de diferença entre eles, para tentar ver o que poderia predizer a necessidade de cirurgia. O que ele encontrou, então, dos pacientes que foram para a cirurgia, no geral, eles tinham todos os critérios clínicos mais graves, então, eles tinham maior número de leucócitos, mais peritonite, vasopressor, necessidade de ventilação mecânica. E aqui é interessante que nessa corte, apesar dela ser pequena, a gente vê que dentre os pacientes que estavam em ventilação mecânica com colite grave, todos eles caíram nesse grupo da cirurgia. Não todos precisaram de cirurgia, mas dos grupos que estavam em ventilação mecânica, eles estavam no grupo de cirurgia também. Então, 100% dos pacientes com ventilação mecânica, com droga vasoativa, a maioria dos pacientes com peritonite também precisaram, e pacientes que tinham alteração neurológica também. Ele ajustou um pouco o score, ele viu que com essa corte dele, se considerava um score mais alto, aí para cima de 22, quase 100% dos pacientes eram operados. Então, de novo, são critérios clínicos. Critérios clínicos de gravidade muitas vezes levavam os pacientes a serem operados por conta do Clostridium. E esse outro estudo menor, mexicano, ele avaliou tentativa de avaliar preditores de imagem para essa necessidade de colectomia. Então, foi uma corte retrospectiva, omnicêntrica também, que viu o tomo de abdômen nas primeiras 72 horas do diagnóstico dessa colite pseudomembranosa. E avaliou, a partir dessa tomografia, os pacientes que tinham colite fulminante, que tinham necessidade de colectomia, e os que não tinham, se tinha diferença nos achados de tomografia dentre esses pacientes. Então, eles viram aqui várias variáveis, mas as variáveis que eles encontraram de mais importantes que poderiam predizer esse score seria o espessamento do ceco, o espessamento do transverso, sigmoide, uma pancolite, principalmente dilatação de intestino. Mas, de novo, são achados totalmente específicos da nossa tomografia. E nesse score dele, quando ele considerava aí uma pontuação maior que 6, ele viu que todos os pacientes que tinham essa pontuação maior que 6 tinham sido indicado cirurgia. Bom, e se a gente for optar pela cirurgia, que a gente tem de tratamento cirúrgico? De indicações cirúrgicas baseadas nisso que a gente apresentou, são as mesmas, que basicamente são pacientes graves clinicamente, a gente atribui, de repente, a nossa gravidade a esse quadro da colite, e que tem achados compatíveis com o Clostridium. A gente pode fazer a colectomia total subtotal, que foi o tratamento mais utilizado por bastante tempo, e um pouco mais recentemente tem feito bastante a ileostomia em loop, com administração de PEG e de vancomicina, que é um tratamento bastante interessante. Então, eles derivam o trânsito, já no intraoperatório eles lavam com PEG, lavam a parte da vancomicina e depois eles ficam irrigando com a parte da vancomicina, fazendo um tratamento tópico mais direcionado para o local. Se a gente tem diferença entre esses dois estudos, a gente também tem poucos estudos que mostram se existe alguma diferença entre essas duas modalidades. Essa foi um estudo que tentou buscar isso, um estudo retrospectivo, que viu basicamente que entre os pacientes que tinham ileostomia em loop, talvez por ser uma cirurgia menor, precisaram de menos cristalóide, menos concentrado de massa, tiveram uma tendência a ter uma mortalidade menor também.
Mas outra meta-análise um pouco mais recente pegou outros estudos observacionais e viu que não encontrou a diferença de mortalidade e de reoperação. Só viu que a ileostomia tinha mais conversão e tinha menos infecção. Então, assim, a gente tem evidências que não são tão homogêneas assim e evidências de baixa qualidade, mas estudos retrospectivos nesse sentido. Até a gente tem essas duas oportunidades de fazer a cirurgia, atualmente preferindo, pelo menos nos guidelines mais atuais, preferindo um pouquinho a ileostomia. A gente tem algumas novas terapias, que não são tão novas assim, né, desde 2013. A gente tem a parte de transplante de fezes, não trouxe tantos detalhes, mas para a título de curiosidade, a gente tem transplante de fezes que é indicado atualmente para a parte de colite membranosa refratária, melhor prevenção de recorrência, talvez alguma opção em fulminante, mas com artigos mais observacionais, também com resultados com um N muito pequeno para tirar conclusões boas. O que a gente tem de dificuldades desse transplante de fezes, as fezes elas precisam ser tratadas inicialmente, precisam ser testadas, precisam ser manipuladas para serem administradas geralmente como cápsula, pela sonda nasoenteral. Então, são tratamentos de alto custo, não são tratamentos tão disponíveis. Aqui eu só trouxe 2 artigos que eles mostram, então, artigos de corte, sem poder estatístico, mas que mostram a comparação entre fazer uma colectomia para um paciente de colite fulminante, fazer o transplante de fezes ou fazer o transplante de fezes com a colectomia. Nessa corte também bastante pequena, eles viram que a mortalidade foi um pouco menor aqui nos pacientes que receberam transplante de fezes, mas também um N bem pequeno. E essa outra corte, ela comparou o tratamento habitual com colectomia e depois um tratamento focado na parte de administração de transplante fecal. Viu que teve uma queda de mortalidade, mas que não foi significativa, e uma queda de colectomia também, mas que não foi significativa. De novo, com N muito pequeno, estudos unicêntricos, então muito difícil tirar alguma conclusão, mas que talvez seja um caminho para a gente pensar mais para frente. Outras coisas que a gente tem mais recentemente é a antitoxina B, que foi testado em alguns trials também, que não melhorou tanto a cura clínica, mas reduziu recorrência, e tem um efeito adverso bastante importante de cardiopatas, principalmente pacientes com insuficiência cardíaca, sendo uma contraindicação nesse contexto. E a gente tem a parte de vacina, tem alguns trials de vacina, fase 1, fase 2. O maior que eu vi foi o da Pfizer, que incluiu pacientes de mais de 50 anos que tinham utilizado antibiótico aí nos 3 meses anteriores ou que estavam frequentando o serviço de saúde. E nesse estudo, fase 3, eles encontraram que o risco dos vacinados de terem colite pseudomembranosa era 0,22% e dos não vacinados 0,32%. Se a gente fosse calcular o NNT, daria um NNT de 1.000. Pensando talvez a prevalência da colite e o custo de uma vacina, talvez não seja tão custo efetivo assim. Então, take home message que a gente tem, o Clostridium é muito comum no ambiente, mas não é a principal causa de diarreia na UTI, muitos pacientes vão ser assintomáticos, muitas pessoas vão ser assintomáticas. De tratamento, metronidazol é seguro, não inferior na vanco em casos não graves, nos casos mais graves a vanco vai bem, nos casos muito graves de fulminante, a gente faz vanco, a gente faz metro, mas a gente não tem uma evidência muito boa do que fazer, talvez cirurgia, talvez transplante fecal. E o transplante de fezes pode ser uma opção de estudo nos casos graves para serem estudados os próximos passos. E o paciente vai, mas o Clostridium fica. Então, lava a mão, não me encosta. Obrigada. Bem, vou aproveitar aí depois. Eu acho que eu perdi na palestra de isolamento, tipo, na UTI, eu suspendo isolamento, estudar para É o que o guideline fala. 48 horas você pode fazer com uma evidência baixa, melhor de recomendação fraco, mas ele fala que a gente poderia fazer isso. E daí, se você acha, não, tá tendo muita recorrência, tá difícil de controlar, então você pode considerar estender, mas ele nem fala quanto tempo. E, realmente, na literatura não tem isso. A gente tá estipulando 10 dias. Que o Clostridium tá muito no ambiente, assim, minha sensação é, a maioria das pessoas vai ter contato com o Clostridium em algum momento, mas a maioria vai ser assintomático, e a gente não vai conseguir erradicar isso. A gente não sabe, assim, a gente sabe que o Clostridium está no ambiente, mas a gente também não tem um estudo, eu acho que também não sei se conseguiria fazer um desenho de estudo para ver se esse Clostridium que está no ambiente, eu vou conseguir me contaminar com ele, eu vou conseguir desenvolver uma colite. A gente tem muita coisa observacional, mas não tanto de causalidade. Acho que aí a recomendação de 5 meses, se essa a diarreia de 2 dias e aí se tiver experiência, acho que foi o quê? Consulta aí?
Foi, né? E você isola todo mundo do tempo definido, entendeu? E, geralmente é uma missão da CH mesmo para controle de infecção. Isso faz tempo. Geralmente isso acontece porque a gente esquece de falar com o sabão, com álcool. E aí é muito isso de ter a transição. Eu acho que o mais importante é entender que o Clostridium não está lá. O paciente que vai desenvolver doença, ele já tem, só que alguma exposição vai fazer com que ele fibrose intestinal e você desenvolva doença. Acho que o nome mais atual é doença associada ao Clostridium. Por isso, você falou, 9% que tem Clostridium. Menos que 10%. Né? Não, é tipo, pessoa membranosa menos de 10%. Eu acho que aqui tem dois pontos principais. Um é diagnóstico, outro é tratamento mesmo. No diagnóstico, antes de ter o GDH, o PCR, a gente só tinha toxina. Então, qual que é o problema de você fazer o diagnóstico só baseado em toxina? Acho que a gente perde. Sensibilidade. A gente perde a sensibilidade. Eu vou ser bem sério que, na minha cabeça, os algoritmos que eles sugerem não faz tanto sentido assim. Se você usa a toxina para confirmar o GDH para ser mais sensível, aí você fica com aquela dúvida do que fazer no GDH positivo, né? Toxina negativa. Você não vai saber bem o que fazer. Porque ter o GDH quer dizer que ele tem Clostridium, mas não quer dizer que ele tenha toxina. E aí os algoritmos eles botam para ir fazer o PCR, só que o PCR desses testes ele é mais sensível. Então, fica. Não sei, os algoritmos para mim não fazem muito sentido na prática. Eu acho que isso gera uma dúvida na gente mesmo o que fazer. Né? Eu acho que no fim, quando você tem suspeito, o GDH vem para o seu processo negativo, a gente acaba tratando. Na prática, é isso que. Agora que tem GDH, é isso que a gente tem feito. Mas pode ser que a gente está tratando de diarreia associada a antibiótico e não diarreia associada a Clostridium. Nesse caso, o GDH positivo, a gente tem que discutir isso bastante. Uma antibiótico, pessoa de diarreia, estava na rede desse diarreia da GDH. Aí o problema é que sempre pesquisar o posto de nas festas. Nesse caso, assim, a GDH positivo, mas o se negativo, você está no potencial. Assim, eu não sei qual que é a sensibilidade, felicidade do exame fecal. Geralmente não é muito bom, tá? A maioria desses casos intestinais, né? Mas talvez se você não tiver no final inflamatório, a probabilidade fica mais baixa. Geralmente, o que eu acho que é melhor fazer? Se o paciente está clinicamente bem, não tem uma baixa leucocitose, não tem uma PICA, então só o caso e aquele caso que tomou meio sem integração, suspende, entendeu? Cuida com as. Se você está dando alguma coisa que pode fazer diarreia, então serve 24 horas, 8 horas antes de coletar. Entendeu? Acho que isso é mais importante do que você. Se você coleta direto, assim, qualquer diarreia você sair coletando, então isso geralmente vai ser aumentar a sua taxa basal de falsos positivos. Porque você vai reduzir a prevalência da sua população que você está testando. Entendeu? Então, o ideal é você, na sua probabilidade de teste, você aumentar. Assim, isso bem configuração dele. E você mostrou lá, né, as multifariadas, os medicamentos podem causar pulsão, na verdade, quase todo antibiótico que a gente usa no dia a dia pode, né, os mais comuns aí. O mais associado, né, carbapenema e clinda, né, são os dois, mas o carbapenema, o clindamicina é o clássico, mas o carbapenema é tão importante quanto o clinda, né, quando a gente vai ver as fortes mais modernas. Né? O dor de pedalactamase é frequente, mas não é tão forte. E o tazocin causa muita diarreia associada a antibiótico. Né? Mas não necessariamente a infecção, né? A doença associada ao Clostridium. Né? E aí, cefalosporinas também e quinolona. Então, são os. Eu achei legal que você trouxe o dado dos hot ratios lá, entendeu? Então, esses são os ofensores mais comuns. Então, quando é um tazocin, eu acho que faz sentido você esperar um pouquinho, né? As coisas, se precisa dar uma mesa, né? E observar. Mas o problema do Clostridium também é que, se for, você deixou
dependendo de onde o paciente está, você deixa ele no salão, você aumenta a permissão. Eu não sei se naquela recomendação que você trouxe, a recomendação é do guideline da LSA? Eu acho que é da americana, não agora, mas acho que é. Eu não sei se essa recomendação tem a ver também com algum efeito de inóculo. Então, quando você está com diarreia pelo Clostridium, talvez o inóculo seja maior, a transmissão seja maior. Sim. Então, pode ser que tenha a ver com isso. A partir do momento que melhora a diarreia, o paciente ainda tem mais o risco de transmissão se tornar menor, porque o inóculo é menor. Esse estudo que eu mostrei também, que ele mostra do swab do corpo do paciente, ele mostra que apesar de ser positivo, o inóculo é menor após o tratamento. Então, a gente não sabe até que ponto esse Clostridium lá realmente vai contaminar e não sei se a gente vai conseguir essa resposta em algum momento. Então, a gente tem essa certeza. Acho que é isso. Acho que esse é um ponto. Bom, eu acho que aqui, se a gente aplicar o princípio de tecnologia clínica, vai ajudar a gente a organizar o raciocínio. Eu tenho que aumentar a naturalidade do pré-teste, eu não posso toda a diarreia não ter isso, né? Pesquisa. Então, descartar coisas como a mostrou assim, a diarreia cerebropositiva, a probabilidade é menor, na maioria das vezes, mas pode ser que eu primeiro descarte outras causas antes de você pesquisar. E se o paciente permitir, né? Se está mega estendido, 30 mil leucócitos, isso aí é political, você está já nas produtividades, entendeu? Se você é totalmente isso, se o paciente está com uma diarreia que tecnicamente tem, mas bom, aí a gente vai aplicar o teste, e aí volta e meia fica uma dúvida diagnóstica. Quando o vigília legal positivo, toxina positiva, beleza, né? Uma clínica, seja uma distância, fica mais convencido. Ainda assim, o diagnóstico não é de certeza, porque o padrão ouro tem que fazer lá a culturinha das fezes. Tá? Sim. Parece mesmo. Aí nem o PCR, né? A amplificação a gente só vai ver que tem o gene, mas a gente não vai saber se está produzindo mesmo. Tirar dúvida, acho que seria com a cultura, mas não sei nem se faz aqui, acho que eu nunca vi algum lugar. Tem, não, a cultura? É, A cultura eu não sei. Eu acho que a gente conseguiria aí algum link, alguém deve fazer isso aí. Se vocês tiverem essa ideia, durante aí. Mas é uma coisa se sujeito. Vamos transformar para isso. Bom, e aí do tratamento, eu até abri aqui. Isso assim, os guidelines têm recomendado alavanca, mas isso aqui eu achei uma sistemática aqui em rede de um professor. Esse ano. Agora já veio. Só dos ensaios clínicos randomizados. Aí quando você vê uma meta-análise em rede, a única coisa que é melhor do que todo mundo é o transplante fecal. Sim. Franco versus método. Acho que eu vi assim. Aí eu acho que é até legal porque dá para ver a rede, né? E todos os tratamentos que existem agora, né? Só tem. Você falou lá da fidaxomicina? Isso, né? Tem outros também. Tem a nitazoxanida, para tratar com a nita. Se vocês quiserem. Mas assim, as comparações que mais tem é vanco com transplante fecal, vanco com fidaxomicina e vanco com método. E aí, quando você vê o resultado da meta-análise em rede, quem é o campeão ali é o transplante fecal. Vanco versus método não muda muito o efeito, entendeu? Então, quando a gente conversa com o pessoal da CCH aqui, eles falam que isso é coisa americana. Não sei se vocês viram na pandemia do Covid, assim, que os guidelines americanos têm recomendações diferentes dos guidelines que surgiram da OMS, que saiu do MJ, vocês perceberam isso? Eles falam para dar indesivir, não sei o que e tal, quando você vê os guidelines da OMS, falam assim, indesivir não é tão possível e tal. Então, eles valorizam mais a evidência que é produzida lá. Isso acontece, né? O imperialismo aí, quem tem mais poder, impõe sua versão da história. Isso vale para os australianos também. Eles não acreditam em nada que não é feito lá. Mas, então, assim, quando a gente faz uma revisão sistemática, aparentemente não tem tanta diferença assim. E outro, acho que tem que pensar que são duas alternativas terapêuticas. Para a gente é mais barato e mais fácil fazer o metronidazol, não precisa manipular, etc. Então, acho que acaba ficando como primeira opção para caso que você não está tão preocupado, e a nova fica caso recorrente ou casos esconderam. É isso, mas enfim, isso vai depender muito de onde vocês estiverem trabalhando. Não sei.
A gente às vezes se preocupa com terapia resistente a vamp, mas não é uma preocupação tão grande no Brasil em termos de resistência. Seria o problema de ser da vamp, no caso. A gente aqui não é uma preocupação tão grande. A PC, já visto gerar também. Bom, e eu gostei muito que você trouxe também a parte dos tratamentos mais para frente, né? Então, o que você pensaria ali no tratamento cirúrgico? Eu trouxe. Posso também estar em conta. Eu seguro essa piora. Eu até perguntar, se foi como você disse essa situação. Mas acho que bastante possível. Eu já vi umas 2, 3 vezes, assim, é sempre uma baita dúvida. Que o cirurgião não quer operar, que ele acha que não vale a pena, que é a palestra total, entendeu? Então, o cirurgião fica na terra, então, requer muito convencimento da nossa parte de demonstrar que, o paciente, que você entende que o paciente está preocupado com isso. Às vezes o paciente não está nem tão distendido, ele só está chocadaço. Assim, choque, está muito, sonolento, acidose, tal, você entende que se não intervir, não vai dar tempo de tratar com o tratamento clínico. Né? E às vezes é um megacolo para valer, assim, que tem risco de perfuração. Tá? Quando é assim, o cirurgião se convence mais fácil de operar. Mas nas duas situações é potencialmente indicado. Né? Se você lá o score, ele leva em conta o sensor térmico, ele é meio, tem um monte de coisa. O score básico era acima de 4, né, você falou. Mas tem um monte de coisa, leucocitose, sei lá, muita coisa que vai ter confundidor para a gente. São todas coisas clínicas, na verdade, de critérios. Porque assim, são coisas assim, a gente deixa passar, né? A gente, se você custou as 12, 15 mil, geralmente não é nada para a gente não ter ido. De 15 a 20 é uma coisa. Leucocitose intensa, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Geralmente a gente tem que estar, a não ser que seja uma recuperação medular, né? Mas o paciente fazer uma leucocitose muito intensa, isso sugere perfuração, sugere outras coisas para você pensar, né? Aí eu acho assim, um limiar baixo para fazer uma tomografia, claro, se está fazendo funcionamento, para ver se perfurou já, se tem uma indicação clara e óbvia de definição, né? E também para ajudar a programar a cirurgia, o cirurgião. Dificilmente pegar ele na barriga do posto de fazer uma tomografia antes. Esse eu nunca li. Quem resolve esses casos aí para a gente é o Dr. Fernando. Fernando Novo, né? Aí tem consulta de cirurgia, que a gente pede. E sempre é uma dúvida da análise. Que sugeriu para fazer, que a gente estava com um paciente acompanhando o trauma, que tinha colite, mas não estava acompanhando isso agora. E ele perguntou várias coisas de colite, eu respondi algumas, ele falou, faz uma revisão de Clostridium pra gente. E aí, essa revisão foi uma revisão da interconda geral que eu adaptei para clínicos intensivistas. Mas aí eu foquei muito nessa parte cirúrgica, que realmente não tem muita evidência, né? Então, acho que eles também... E o que eles acharam dos tratamentos? Então, eu não conseguia apresentar para eles, porque eu apresentei só entre grupos pequenos de residentes internos, mas para ele não deu, porque a reunião sempre estava muito tarde. Para ele não deu, mas ele que me deu essa ideia de fazer revisão. Acho que é interessante. Assim, o cara que fez a diarreia, ele vai para o tubo, esse daí eu acho que a gente não tem muita dúvida. E até às vezes a gente fica galinhando ali de limpar. Se você acha que o cara tem que ir para a cirurgia, tudo a gente pronto, né? Entendeu? Até isso é um instrumento de convencimento. Assim. O cara está super grave, fica entubar, tal. Mas é verdade. Você já vai preparar ele para ele, né? Entendeu? Às vezes a gente fica ali, eu acho que não tem uma indicação para de intubação, mas ele está em pior clínica e ele vai ter um procedimento submetido. Então, talvez faça sentido você já ir, porque já vai aumentar a urgência, o senso de urgência de resolver. Mas, enfim, não tem forma, porque não vai levar. Tem um doente grave, né? Chocado, tá? Então não é uma cirurgia que é lisa de fazer. O cirurgião vai relutar um pouco em fazer essa cirurgia bem. Mas eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás a gente teve um caso. Acho que estava com o Marcelo, mas era um leite imunossuprimido, era massa, tinha tomado mel, aquelas coisas, sabe? O Clostridium mesmo, barriga distendida, só.
tipo assim, a disposição se grávida, a gente preferiria usar o aço, porque que vai das de amigo, o antibiótico, assim, assim, a gostosa que a gente fez em nível, já seria grave. Já começaria a falar, se faz tem que ir uma gostosa importante, acho que daria para ir com o metazol. Você achou um pouquinho? Não, eu achei a recomendação de guideline, que era isso só, que ele colocava aqueles critérios de Para gravidade, gente mas... grave, a disfunção orgânica. É, A definição grave é o doente que não é só uma diarreazinha. porque... No fim é isso. É que nem pneumonia grave. Pneumonia grave é o cara, sei lá, o idoso é grave. Já vai pontuar lá no telefone, você já chama. Mas é mesmo que não tenha muita disfunção orgânica. Tá? Então, para gente grave é quando é grave mesmo. Talvez seja para ele. Mas, assim, eu realmente acho que se não tem disfunção orgânica, 15, 16 minutos, não é normal. que eles até trazem esses cortes, mas acho que também é meio inespecífico, né? O paciente pode tomar creatina mais alta e tá praticamente bem. Mas se for uma disfunção renal atribuída a isso, Sim. aí eu acho que a gente teria como disfunção orgânica. Mas, assim, de novo, assim, se vocês forem ver a resolução temática, não tem diferença. Sim. A questão toda é no doente que você tem dúvida se ele está absorvendo ou não. Você está chegando no colo antibiótico. Aí você dá vanco, dá mais um dasol e veia, vou para você começa. Meio ali, é totalmente espírito ali. O tratamento é bom. Albumina 2,5, isso é coisa que a gente não cai nessa. Albumina 2,5, qualquer gente não tem. Para a gente é difícil engolir esse critério. Né? O cara que veio de casa, que estava bem, teve tudo bem. Mas, é difícil. Bom. Bem. Exatamente. A gente teve um surtinho lá na GN, né? Um tempo atrás aí. O outro dia estava tendo uns cosplay lá. Você isolar os grupos. Então, mês passado, Sim, teve um surtinho, né? Aí, enfim. Aí talvez nesse caso, às vezes vale a pena dar uma, né? Fazer uma medida mais assertiva de controle geral. O problema é quando você manda isolar todo mundo, aí ninguém fica isolar direito. Né? Aí ninguém se orientar da luz, começa essas coisas. Então, tudo tem efeitos não nutricionais. Ou seja, bem. Bom, você. cada qual seja a pesquisa. Você